como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom dia! Que bom estarmos aqui juntos em mais essa manhã. Para mim é uma grande alegria, mesmo não podendo estar junto com você aqui no prédio da igreja, mas poder chegar aí na sua casa com essa mensagem. Eu quero começar com uma mensagem, uma declaração maravilhosa de muita alegria e uma declaração de adoração de Jó. Hoje nós terminamos, a leitura do livro de Jó e ele tem uma declaração no último capítulo do seu livro que eu quero convidar você para trazê-la à memória, para nortear esse tempo que nós vamos ter de adoração. É Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é uma declaração de Jó a partir da experiência, do conhecimento que ele recebeu da pessoa de Deus. A partir do capítulo 38, nós vamos ver Deus fazendo várias perguntas para Jó e Jó não tem como respondê-las. E através das perguntas e do esforço de Jó para tentar responder, e ele não consegue, ele vai conhecendo quem é o único e verdadeiro Deus, o soberano Deus do universo. E ele então chega à conclusão, no capítulo 42, de que ele não conhecia a Deus profundamente. Agora sim, ele pode dizer que os olhos veem. É como aquele conhecimento que muda tudo aquilo que você pensava, que muda a sua vida, como aconteceu com você quando conheceu Jesus Cristo. A sua vida mudou por completo e você passou a conhecê-lo verdadeiramente. Não pelo que os outros falavam, mas porque você tem uma caminhada de intimidade com Ele. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar? Convido você para parar agora, guarde o que você estiver fazendo, vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado por essa manhã, lindo dia de domingo, mais um dia que o Senhor fez para a nossa alegria, demonstrando a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, o Seu poder, mas também, Pai, mostrando-se Deus presente na nossa vida. Nessa hora que nos reunimos em torno da palavra, que é Cristo, nós pedimos ao Espírito Santo, receba a nossa gratidão e fale ao nosso coração. Reconhecemos o nosso pecado, pedimos-te perdão, mais uma semana se passou e com certeza nós pecamos contra o Senhor, mas pedimos, purifica-nos, santifica-nos, faz-nos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Estamos aqui diante do Senhor e queremos cantar louvores ao Teu nome. Queremos Te engrandecer, Te exaltar e Te adorar por quem és, o Deus que se revelou a nós e que nós agora conhecemos. E podemos dizer como Jó, antes conhecíamos de ouvir falar, agora os nossos olhos Te veem. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
eu quero convidar você para nós louvarmos ao Senhor, louvarmos com um hino. Vamos nós louvar? Vamos, o grande, o santo, o maravilhoso Senhor, o nosso Pai, que bênçãos nos traz em Jesus. Exaltemos nosso Deus com fervor. Sim, vamos nós louvar a Deus. Sim, hoje e sempre exaltamos o nosso Deus com fervor, porque só Ele é digno de toda adoração. Adoramos o Deus soberano, que é rico em misericórdia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lamentações, no capítulo 3. Eu convido você para fazermos a leitura dos versos de 22 a 26. Livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso de número 22. Eu vou ler até o verso de número 26. Veja esse testemunho de um Deus soberano que é rico em misericórdia. Lamentações 3, a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, renovaram-se em seu favor, em meu favor, nessa manhã de domingo. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O silêncio é para ouvir Deus, é para ter atenção no que Ele está fazendo, o Deus que é rico em misericórdia. Queridos, estamos diante desse Deus. Queremos exaltar, adorar o nosso Deus, com a nossa vida, com as nossas palavras, com os cânticos que vamos entoar.
Miqueias, no capítulo 7, no verso 18, diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus não nos trata conforme merecemos. Isso é misericórdia. Vamos cantar? Vamos louvar? Vamos adorar o Deus soberano que é rico em misericórdia. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro e me ouviu quando clamei por socorro. Nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos e me firmou os passos e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Amém. Ó Pai Celeste, nós te amamos, queremos te engrandecer. Venha a nós teu reino enquanto te louvamos e a uma voz declaramos teu poder. Bendito seja Deus soberano, que era e que virá. Bendito seja Deus soberano, que sempre reinará. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor.
digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, Senhor, bendito seja Deus soberano, que era e que virá, bendito seja Rei soberano, que sempre reinará. Bom dia, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor domine e reine sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre toda a sua família. Estamos em mais um domingo pela manhã juntos, mesmo que virtualmente, através da tela, juntos como corpo de Cristo para refletirmos na palavra do Senhor. Nessa semana, de acordo com o nosso plano de leitura bíblica para o ano de 2020, nós terminamos o livro de Jó. E eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 6. Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos porque tu és grande, soberano, majestoso. Te agradecemos pela vida e por acordar mais um dia e poder estar na tua presença. Que nessa manhã de domingo teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que nessa manhã de domingo possamos refletir na tua palavra que é viva, poderosa. Suplicamos ao Espírito Santo de Deus que opere de forma interna e poderosa na nossa vida por meio da palavra que vai ser exposta. Pai, tem misericórdia da minha vida. Como diz a tua palavra, eu sou pobre, cego e nu, completamente carente da tua graça, dependente do Senhor. Que nessa manhã de domingo, eu como instrumento do Senhor, Pai, fale aquilo que vem do Senhor para o coração dos meus irmãos que me assistem. Me ajuda a ser fiel à tua palavra, a ser claro de uma maneira que as pessoas entendam. Ô Pai, me usa como instrumento do Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título que eu trouxe para essa nossa reflexão, para a exposição do texto bíblico nessa manhã, é Trágico Redentivo,
o caminho do cristianismo. Trágico, redentivo, o caminho do cristianismo. Nós encerramos a leitura do livro de Jó, aqueles que estão lendo o plano de leitura anual da nossa igreja. E Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Jó, capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 3, nos mostra essa verdade. Deus soberanamente, no livro de Jó, permite o sofrimento na vida de Jó e também nas nossas vidas. Não necessariamente como uma punição de algum pecado específico, mas muitas vezes como um caminho para tornar os eleitos santos. Eleitos, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Em momentos de sofrimento, infelizmente, se levantam aquelas pessoas próximas a quem está sofrendo com palavras. Na vida de Jó não foi diferente. O livro de Jó vai nos mostrar que, durante o sofrimento de Jó, 3 amigos se levantaram, achando-se sábios, achando-se espirituais. Esses amigos de Jó começaram a proferir palavras que não eram palavras da parte de Deus. Se você for lá no verso 7 do nosso texto, do capítulo 42, você vai ver Deus condenando os amigos de Jó, porque eles falaram palavras que não foram da parte do Senhor. E assim, esses amigos de Jó, como muitos dos nossos amigos, que em momentos de sofrimento se levantam para falar algo a nós, em vez de agirem como fonte de consolo, se tornam vozes que afligem ainda mais a alma já sofrida. Todavia, Deus também levanta os seus, aqueles que de fato têm uma palavra da parte de Deus, aqueles que de fato são sábios. Na história de Jó, nós temos um homem chamado Eliú. Deus levanta Eliú com discernimento, com sabedoria, para falar ao coração sofrido de Jó palavras da parte de Deus. Vale lembrar também que Eliú, ele era mais novo do que os 3 amigos de Jó e mais sábio do que eles. O texto de Jó nos fala sobre isso. Isso deve nos lembrar que sabedoria não necessariamente está ligada a uma idade avançada, a cabelos brancos. Não. Sabedoria na Bíblia está ligada com aqueles que temem ao Senhor. Ser sábio na Bíblia é temer a Deus e ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ainda nessa introdução, no contexto para você entender o capítulo 42, o livro de Jó nos revela que o próprio Jó teve vários diálogos com aqueles 3 amigos que se levantaram. E Jó tenta chegar a uma conclusão da causa do seu sofrimento, por que ele estava sofrendo. E nessa busca frenética de tentar chegar a uma solução cognitiva por meio da racionalização, o coração de Jó revela a justiça própria. Lá em Jó capítulo 32, no versículo 2, o texto canônico nos diz assim: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. A soberba espiritual se mostra em meio, ou se revela em meio ao sofrimento de Jó. Se você ler o capítulo 31 de Jó, você vai ver Jó tentando se justificar diante de Deus por meio dos seus méritos. E Deus, por amar a Jó, o que Deus vai fazer? Deus vai refinar o Jó, o coração de Jó, no fogo da dor. E como que Deus faz isso? Aqui no caso de Jó, não respondendo às perguntas de Jó, não respondendo os questionamentos de Jó, mas fazendo perguntas a Jó. Do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus faz diversas perguntas a Jó, perguntas como: onde estás tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
Ou de que ventre procede o gelo? Deus faz perguntas a Jó, perguntas essas que Jó obviamente não conseguiu responder. O que leva então Jó, o nosso personagem, de uma soberba espiritual ou de um senso de justiça próprio a um espírito de humildade. Jó, capítulo 40, do verso 3 ao verso 5, nos mostra essa perspectiva humilde ou de um espírito humilde de Jó. E então chegamos ao capítulo 42, aonde Jó se arrepende. Vamos ao nosso texto. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Após as inúmeras perguntas feitas pelo Senhor, Jó reconhece aqui no verso 2 a soberania, a grandeza, a majestade do Deus a quem ele serve. O sofrimento é uma forma que Deus usa para santificar, para te santificar, para revelar as impurezas mais profundas do seu coração. O caminho do cristianismo é de fato um caminho trágico, redentivo. E esse caminho é trágico, redentivo, porque o Deus soberano, para redimir o seu povo, ele envia o seu Filho para trilhar esse caminho trágico, redentivo. O caminho da tragédia, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, o caminho da morte e, consequente, caminho de redenção, caminho de glória, caminho de vida eterna. O sofrimento, obviamente, não frustra os planos do Senhor, mas os cumpre. O caminho trágico até o Gólgota foi o caminho que tornou a redenção e o descanso eterno uma realidade, uma verdade, e uma verdade que enche o nosso coração de esperança. Lembra do que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 5, versículo 8? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse sofrimento que visita o seu coração nesses dias turbulentos, esse sofrimento não é alheio aos planos de Deus. Esse medo que você sente do vírus não está fora da soberania do Senhor. E em meio a tudo isso, Ele quer te ensinar algo. O mundo da forma que se encontra hoje, um mundo pandêmico, um mundo doente, um mundo visitado pelo vírus, pelo coronavírus, não vai frustrar os planos de Deus. D.A. Carson, um pastor e teólogo americano, diz assim, abro aspas, o Deus em quem confiamos sabe o que é o sofrimento, não apenas pelo modo pelo qual Deus sabe de todas as coisas, mas por experiência própria. Fecho aspas. Carson está dizendo que nós servimos a um Deus que sofre e que sofreu em Cristo na cruz. Sabe, antes de Deus me chamar e de me vocacionar ao ministério pastoral, eu tinha planos. E esses planos foram frustrados. Meu sonho era ser um grande empresário. Eu queria viajar para os melhores e os lugares mais bonitos deste mundo. Eu desejava comer nos melhores restaurantes. Sabe o que Deus fez? Frustrou os meus planos para realizar os dele. E graças a Deus por isso, porque não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade do Senhor. Nossos planos são frustrados, os de Deus não. Enquanto Jó discutia com os seus 3 amigos, ele se defendia, ele se justificava, ele murmurava. E então, Jó passou a falar daquilo que ele não sabia, passou a falar daquilo que ele não conhecia, passou a acusar a Deus e por suas obras humanas, pelos méritos humanos, ele tentou se mostrar justo aos olhos do Senhor. Acompanha comigo o versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim,
coisas que eu não conhecia. E então Deus ergue, em meio ao processo de refinamento de seu servo Jó, como já disse, a figura de Eliú. Observe algumas palavras que Eliú proferiu a Jó. Jó, capítulo 32, do versículo 8 ao versículo 12. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Isso é Eliú falando a Jó. Quais foram os sons das palavras de Jó? Eliú diz: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Olha o que Jó disse para Deus: eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo, põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. E aí Eliú diz para Jó: nisto não tens razão. E eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Queridos, Eliú profere vários discursos na intencionalidade de conduzir o coração de Jó à majestade de Deus. Eliú, em Jó 34, verso 21, diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Percebe? Eliú está na sua fala, no seu discurso, tentando fazer com que Jó tire o olho de si mesmo e passe a olhar para Deus. Jó, capítulo 37, versículo 23 e 24, Eliú diz assim: ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Somente após Eliú conduzir o coração de Jó a Deus, é que existe da parte de Jó o reconhecimento e a confissão com consequente arrependimento. Jó não era um pagão, era temente a Deus. Só que ainda assim Jó era pecador. E da mesma forma como o fogo revela e retira a impureza do ouro, o sofrimento forja o seu coração à imagem do nosso Pai. O sofrimento revelou coisas maravilhosas para Jó. Verdades sobre Deus que Jó até então não conhecia. Queridos, o mesmo homem que no início do livro amaldiçoou seu nascimento e até a parteira, agora reconhece a soberania de Deus e que esse Deus faz coisas maravilhosas demais. O mesmo Jó, que coçava suas feridas com cacos de porcelana, agora reconhece a majestade divina e diz, no verso 3, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meu irmão, minha irmã, como estão as suas mãos diante de Deus? Como estão as suas mãos diante de Deus em meio ao sofrimento? Cheias de justificativas ou vazias e carentes da graça e da misericórdia? Você tenta entender a sua dor e sofrimento e não consegue muitas vezes? Ou você simplesmente confia no Deus soberano que sabe o que faz? Você está sofrendo e acha isso uma injustiça? Pare de olhar para dentro de si. Pare de procurar em você méritos para apresentar diante de Deus como justificativa para evitar o sofrimento. Você está agindo como Jó. Olhe para o Deus que sofreu ao matar o seu filho na cruz por você. Pare de dizer, porque eu? E passe a dizer, Pai, qual impureza do meu coração precisa ser refinada pela fornalha da dor? Jó quebra o seu silêncio após inúmeras perguntas feitas pelo Senhor
E ele quebra o silêncio reconhecendo que Deus estava ensinando algo para ele. Jó compreendeu que Deus não é injusto. Antes, misteriosamente, ele usa o caminho trágico para produzir a santificação nos seus filhos. Observe comigo o versículo 4, em especial o final do verso 4. O verso 4 diz: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei. Olha o final: e tu me ensinarás. Jó está dizendo: Deus, tu me ensinarás em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, em meio ao desespero da minha alma, em meio ao meu coração mergulhado na dor, em meio à minha alma aflita e angustiada. Queridos, algumas vezes Deus responde seus filhos, os questionamentos, os lamentos. E em outros momentos Ele não responde, mas Ele leva você a uma reflexão. Foi o que Ele fez com Jó. Deus ensinou a Jó, por meio de perguntas que Jó não conseguiria responder, que Deus é grande e Jó é pequeno. Perguntas: onde você estava quando eu criei tudo? Quem é você? Tem uma pergunta que Deus faz que é interessante: por que as aves voam, Jó? Mas tem uma pergunta que Deus fez a Jó que certamente feriu o coração daquele homem. Essa pergunta está no capítulo 40, verso 8, que diz assim: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Deus, por meio do sofrimento, está trazendo Jó para perto de si. Porque quanto mais perto do Senhor estamos, mais conheceremos ao Senhor e, consequentemente, saberemos mais sobre nós. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu conheço a mim mesmo. E quanto mais perto de Deus, eu reconheço a sua grandeza e a minha pequenez. Em Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis nos mostra que quanto mais maduro espiritualmente somos, quanto mais espiritualmente você é, mais facilmente você reconhece a grandeza de Deus. No livro e no filme, tem dois personagens: Lúcia, uma menina que representa os filhos de Adão, e Aslan, o leão, que simboliza o ser de Deus, o ser divino, o Cristo. Lúcia, em um determinado momento, no filme As Crônicas de Nárnia e o Príncipe Caspian, Lúcia vira para Aslan e diz: Aslan, como você está grande? Aslan responde: é porque você está mais crescida, meu bem. Lúcia diz: e você não? Aslan: eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. E esse era o ponto onde Jó estava sendo refinado pelo fogo do sofrimento. Somente após o caminho trágico do sofrimento trilhado por Jó é que ele declara: eu te conhecia, verso 5, só de ouvir. Mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. No século V, entre o século V e VI depois de Cristo, existia um homem chamado São Gregório Magno. E certa vez ele escreveu, abro aspas: às vezes, o objetivo do sofrimento é disciplinar e corrigir padrões errados, como no caso de Jonas, o profeta fujão. Às vezes, seu objetivo é prevenir erros futuros, José sendo vendido como escravo. Outras vezes, o único propósito do sofrimento é nos levar a amar a Deus com mais fervor, simplesmente por quem Ele é. E, assim, encontramos paz e liberdade absolutas. Fecho aspas. Ou seja, na ótica de Gregório, o sofrimento de Jó pertencia a esta última categoria. Jó estava sofrendo porque Deus queria que Jó o conhecesse e o amasse de uma forma mais profunda e mais intensa, mais íntima.
Quando Jó afirma que agora ele conseguia com os olhos ver o Senhor, obviamente são os olhos espirituais, os olhos da fé. Percebe? Existe no caminho trágico do sofrimento um mistério divino que transforma o coração dos eleitos em meio à dor. Veja, foi pela fé, ou pelos olhos da fé, que Abraão viu a terra que não conhecia. Foi pelos olhos da fé que Noé viu a chuva sem nunca haver chovido na terra. Foi pelos olhos da fé que José viu o Êxodo. Queridos, foi quando Jó parou de racionalizar, de tentar cognitivamente entender e então de se justificar. E foi quando Jó passou a olhar para Deus e não mais para si próprio, que em meio à dor e o sofrimento ele pôde declarar: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Você ama a Deus? O quanto você ama a Deus? Qual foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito Santo no seu coração? Jó era temente, mas Deus desejava que Jó o amasse com mais intensidade e profundidade. E como que nós amamos mais a Deus? Sofrimento. Você não busca a Deus com intensidade quando tudo vai bem na sua vida. E como que o nosso texto aqui termina? Reconhecimento, vergonha, confissão e arrependimento. O verso 6 diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A expressão abomino no hebraico tem o sentido de desprezo, de vergonha. Ou seja, Jó estava envergonhado por ter se apresentado diante de Deus com mãos cheias de méritos, cheias de justificativas. Martinho Lutero diz, abro aspas, portanto Deus aceita apenas o desamparado, cura apenas o enfermo, dá visão apenas ao cego, ressuscita apenas o morto, santifica apenas o pecador, dá sabedoria apenas ao tolo. Resumindo, Deus tem misericórdia apenas dos miseráveis. Fecho aspas. Lutero está dizendo que não podemos chegar diante de Deus com mãos cheias, mas temos que chegar diante de Deus com mãos vazias. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus em arrependimento? Qual foi a última vez que você sentiu vergonha dos seus pecados? Sabe por que essa cena ela é cada vez mais rara? Porque as pessoas conhecem a Deus de ouvir. Ah, o Deus dos meus pais. Ah, o Deus do meu amigo. Ah, o Deus do pastor. Ah, o Deus do irmão. Qual foi a sua última experiência com Deus? Você conhece a Deus de ouvir? Ou os seus olhos espirituais conseguem ver e ter uma intimidade de fato com o Senhor? Entende porque o tema desta pregação é trágico, redentivo caminho do cristianismo? Porque a tragédia e a redenção estão no âmago do cristianismo. Ou nas palavras de Edward Schiller, abro aspas, os outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram até o trono, mas tu cambaleastes. Contudo, as nossas feridas, somente as feridas de Deus podem falar. E além de ti, não há outro Deus que as tenha. Fecho aspas. O sofrimento de Jó não foi fruto de um pecado específico. Todavia, como pecador que era, o sofrimento revelou impurezas no coração de Jó. Jó antes conhecia a Deus de ouvir, mas após a experiência da fornalha amorosa da dor, agora contempla a grandeza e a majestade do Deus soberano.
Você conhece a Deus? Quanto? Repito, só de ouvir? Ou você conhece a Deus porque de fato os seus olhos espirituais contemplam a grandeza, a majestade, a soberania e a beleza do Deus Todo-Poderoso? Nós não lemos os versos 7 a 17 do capítulo 42 de Jó. Mas antes de concluir, eu quero dar um panorama para você entender de forma mais clara. No verso 8, diz assim: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus está falando isso para os 3 amigos de Jó. Deus está dizendo: vocês vão pegar 7 novilhos, 7 carneiros, vocês vão até Jó, vocês vão oferecer um holocausto por vocês, pela loucura que vocês cometeram, e Jó vai orar por vocês. Percebe? Deus está condenando aqueles 3 amigos de Jó, porque eles se levantaram achando que eram sábios, e eles começaram a acusar a Jó. Eles começaram a imputar a Jó pecados que ele não praticou, pecados que ele não cometeu. O trabalho que o sofrimento realiza no seu coração é completo. Jó deveria orar pelos seus acusadores. Jó deveria orar pelos amigos que se levantaram e jogaram pecados na sua face. Os amigos de Jó, no capítulo 15, verso 31, acusaram Jó do pecado da vaidade. Jó, capítulo 18, os amigos de Jó o acusaram do pecado da perversidade. Teve um certo momento desses meses que Jó sofreu, que ele fez uma súplica. Jó capítulo 19, verso 19, ele diz: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Ou seja, Deus está mostrando, queridos, para mim e para você, que todo aquele que trilha o caminho trágico redentivo será ensinado sobre perdão. Afinal, Cristo trilhou esse caminho trágico redentivo para perdoar você, para reconciliar você com Deus. Quem é a pessoa que você precisa perdoar? Quem foi a pessoa que te ofendeu? O perdão não é oferecido apenas quando o nosso ofensor vem até nós e nos pede perdão e a gente diz: está perdoado. Não! Os amigos de Jó não foram até ele pedir perdão pelas loucuras ditas, mas Jó orou por eles. Observe que lindo o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Estevão estava, no Novo Testamento, Estevão estava sendo apedrejado e perdoou aqueles que o estavam matando. Jesus na cruz, morrendo, perdoa aqueles que lhe mataram. Perdão não é oferecido, não é dado, não é concedido somente quando o ofensor vem até nós. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava por aqueles que o acusaram. Querido, se você não consegue perdoar, é porque você conhece a Deus só de ouvir. Você precisa conhecer de forma mais profunda e íntima o Deus que perdoou você. Porque todo aquele que foi perdoado consegue perdoar, e não porque você é bom, mas porque você conhece e os seus olhos contemplam o Deus grande, majestoso, poderoso, que te perdoou em Cristo na cruz.
Olha como que termina a história desse homem. Eu vou ler do verso 11 ao 17. Olha como que termina essa história. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Toda dor é por enquanto, todo sofrimento é passageiro. O caminho, ele não é só um caminho trágico, ele é um caminho trágico, redentivo. Depois do sofrimento, depois da dor, depois da lágrima, nasce o sol, brilha o sol da justiça. Depois que Jó perdeu tudo, o verso 16 diz que ele vive mais 140 anos, que ele vê os seus filhos, que ele vê os filhos dos seus filhos, que Deus o concede saúde para viver e contemplar até a sua 4ª geração. No sofrimento, descanse no Deus soberano, que trilhou em Cristo o caminho trágico, redentivo, para dar a você o descanso eterno, a plena alegria e uma abundante paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de orar encerrando, eu quero ler um poema. Um poema de Paul David Tripp, que está neste livro, Abrigo no Temporal, Como Viver com Esperança em Deus neste Mundo Falido, Meditações sobre Deus e o Sofrimento, a partir do Salmo 27. O poema que eu quero ler tem o título de Descanso, porque o caminho trágico, redentivo, é um caminho onde a gente sofre, é um caminho onde a gente passa por lutas, mas é um caminho trágico que nos leva ao descanso eterno, à nova Jerusalém celestial, a um lugar onde não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá pranto. E diz assim Paul David Tripp: descanso. Descanso, um sonho afável para muitos, um bem entesourado no mundo decadente, uma coisa muito necessária, mas facilmente interrompida. O jardim era um lugar de descanso. Na criação não havia violência, nem ervas daninhas ou espinhos, nem barreiras entre Deus e o homem, nem motivos para se esconder, nem coisas para temer, nem necessidades insatisfeitas, nem luto. Havia um sol brilhante, amor puro, paz restrita, beleza imaculada, homem e Deus, adoração e amor. Mas uma voz interrompeu o descanso. Emboscada de morte, palavras de engano, atos de rebelião, repreensão de censura, expulsão do jardim, julgamento e morte, descanso interrompido, descanso despedaçado. Assim, nós esperamos pelo Senhor. Sua graça fortalece, sua presença conforta, suas promessas nos asseguram, seu poder nos reanima, seu governo garante que algum dia o descanso, o verdadeiro descanso, o puro descanso, o eterno descanso reinará mais uma vez. Na criação não haverá violência, nem ervas daninhas ou espinhos, nem barreiras entre Deus e o homem, nem motivos para se esconder, nem coisas para temer, nem necessidades, nem luto entre Deus e o homem. Sim, descanso, verdadeiro descanso haverá novamente, durará para sempre. Assim, nós esperamos pelo Senhor, para que Ele nos restaure aquele lugar. Filho brilhante, puro amor, paz irrestrita, beleza imaculada, Deus e homem, juntos para sempre, até aquele dia, com coração forte e esperança robusta, e alegria cingindo o futuro, nós esperamos pelo Senhor.
Vamos orar. Pai, o caminho é trágico, a queda maculou a nossa trilha, o pecado adâmico trouxe sofrimentos, desilusões, frustrações, decepções. Mas o caminho do cristianismo não é um caminho só de tragédia, mas é um caminho de redenção. Um Cristo que veio ao mundo, foi gerado num ventre materno, sofreu entre nós, foi um homem de dor, humilhado, desprezado, vilipendiado, morto numa cruz, colocado em uma tumba, mas que ressurgiu dos mortos. O caminho trágico redentivo, o caminho do cristianismo, nos conduz ao descanso eterno, à paz eterna, à alegria eterna. E enquanto esperamos pelo Senhor, trilhamos o caminho trágico redentivo, cheios de esperança, porque Cristo foi na nossa frente, sofreu no nosso lugar, carregou os nossos pecados, para que pudéssemos ter paz com Deus. Sustenta a minha vida, sustenta os meus irmãos, sustenta todos que sofrem, sustenta a tua igreja, enche o nosso coração de esperança, de uma expectativa esperançosa, porque a esperança não nos decepciona, porque Cristo está vivo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, na graça e na paz do nosso Senhor. Forte abraço. Ouvimos o Deus da palavra, que é rico em amor e nos ensina. Podemos anunciar o Deus da salvação, o Deus de toda a redenção, porque Ele é o Deus que escuta a nossa oração. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 5. O Deus que nos resgata, que é rico em graça, é o Deus que nos ouve. E nós podemos falar com Ele. Salmo 5, versos 2 e 3. Veja como que o salmista pede. Salmo 5, versos 2 e 3. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa é a confiança do salmista e que deve ser a minha e a sua confiança. Nós oramos pela manhã e esperamos o que Deus irá fazer, com a confiança de que o Deus que nos ama está agindo em nosso favor. Nós pedimos, queridos, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, que ouve a nossa oração e ficamos esperando o seu agir em nosso favor, de maneira que tudo redunde em glória ao seu santo nome. Eu quero convidar você para um tempo de oração, mas não apenas agora. Nós faremos isso juntos agora. Mas eu quero convidar você para esse domingo, dedicar-se ao jejum e à oração. Nós não cessamos de conclamar a igreja para jejuar. O número de pessoas contaminadas e de mortos tem aumentado no Brasil. Parece que cada vez chega mais perto de nós e nós precisamos orar, queridos. Não há outra pessoa que possa mudar esse cenário a não ser o nosso Deus. Não são os governantes, não são os políticos, não são os médicos. Quem muda esse cenário é o Deus soberano. E nós sabemos como isso pode acontecer por meio da oração do povo de Deus, que é o meio pelo qual Deus cumpre os seus propósitos. Então quero conclamar, Igreja Presbiteriana de Brasília, vamos dedicar ao jejum. Vamos buscar ao Senhor oração. Se você puder ficar esse dia inteiro, eu quero te convidar para que nós coloquemos a nossa vida, a vida do nosso país, das pessoas enlutadas, orar pelas pessoas que estão trabalhando, pela minha vida, pela sua vida. Eu quero aproveitar já, pedir que você ore pela família
do nosso irmão Evandro Gueiros, que faleceu essa semana. Ore pela dona Lucy, pelo Gustavo, seu filho. Ore pela família, todos os envolvidos nessa situação que sofrem, pela igreja que sofre também. Nossa irmã Norca está com a Covid, está bem, sustentada pelo Senhor, mas está contaminada e está isolada. Então, oremos, oremos. É tempo de oração. Eu vou dar alguns instantes para você orar nessa hora. Logo depois eu vou fazer uma oração por nós. Vou impetrar a bênção. Peço que você aguarde um pouco mais para nós termos os nossos avisos. Ó Deus, Tu és rico em misericórdia. Tu és o Deus bondoso. Tu és o Deus gracioso. É por causa da Tua paciência que Tu retardas o juízo final, dando oportunidade para aqueles a quem o Senhor vai trazer ao arrependimento para se dobrarem diante do Senhor e receberem vida eterna. Deus querido, quantas pessoas morreram essa semana? Muitas pessoas, milhares de pessoas por causa da Covid-19, mas muitos outros por enfermidades diferentes, por crimes. Nós pedimos a Tua presença com os familiares enlutados. Nós pedimos que o Senhor intervenha trazendo consolo. Nós oramos, ó Deus querido, para que o Senhor traga salvação aos Teus eleitos. Oramos por sabedoria aos governantes mundiais na condução dessa pandemia. Oramos por nossas vidas, por nossos corações como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que precisamos do cuidado do Senhor em meio a tudo que temos sofrido. Oramos pela família do nosso irmão Evandro Gueiros, ó Deus, sustenta-os nesse momento de dor, especialmente nossa irmã Lucy. Ah, Pai querido, oramos pela nossa irmã Norca e quem sabe outros irmãos que também estejam contaminados com a Covid. Fortalece-os, livra-os de problemas sérios de saúde, cure-os, nós te pedimos em nome de Jesus. Dá-nos nessa manhã, nessa tarde, nesse dia de domingo, a inclinação para buscar-te em oração, em jejum, clamando pela nossa nação, clamando pelo mundo, para que tudo isso redunde em honra e glória ao Teu santo nome. Nós dependemos do Senhor, Pai. Confiamos no Senhor e aguardamos no Senhor que ouve a nossa oração. Por isso, porque cremos em quem Tu és e testemunhamos daquilo que temos experimentado do Senhor, é que nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ficamos aguardando a Tua resposta. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, misericordioso, gracioso, poderoso Deus Pai, que a unção, a direção, a capacitação, a presença do Espírito Santo inunde o coração de cada um, de você, meu irmão, de você, minha irmã, e da Igreja de Jesus Cristo espalhado por esse mundo hoje e para todo sempre. Amém.
Quero pedir a sua atenção para alguns breves comunicados e eu quero começar com uma declaração de Jó, que talvez tenha sido a sua declaração essa semana. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Talvez você tenha tido essa mesma experiência de chorar com quem está chorando. Talvez você tenha ligado para alguém, orado com alguém, e eu louvo a Deus por sua vida, por você poder fazer isso. A comunhão da Igreja Presbiteriana de Brasília continua por meio dos contatos telefônicos, usando a tecnologia que nós temos. E nós devemos continuar fazendo isso. Ao que tudo indica, teremos ainda um bom período sem os nossos encontros presenciais. E eu quero incentivar você a fazer isso. Ligue, entre em contato, ore, compartilhe o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração por meio da palavra. Seja instrumento abençoador na vida das pessoas. O Conselho continua fazendo isso, ligando, os nossos irmãos da Junta Diaconal também têm feito, mas eu quero incentivar você, membro, independente da sua idade, criança, junior, adolescente, jovem, seja qual for, ligue, compartilhe, olha, Deus falou isso aqui ao meu coração, vamos estar juntos, mesmo que à distância. Vamos continuar fazendo isso. Esse tempo tem sido, e eu quero voltar a falar sobre isso, o tempo de distanciamento, onde você tem mais tempo em casa, deve ser sabiamente administrado com dedicação à leitura da Escritura Sagrada e à oração. Estude a palavra, leia com atenção, ouça o que o Espírito tem a falar ao seu coração. Siga o nosso plano de leitura. Hoje nós terminamos o livro de Jó, vamos começar o livro de Salmos, riquíssimo tempo que teremos ouvindo ao Senhor. Então incentivo você, por favor, dedique-se, invista a sua vida nisso. Eu tenho sempre aqui nas nossas transmissões agradecido você pela sua fidelidade e generosidade e continuo fazendo isso. Mas hoje eu quero falar com você que ainda tem tido dificuldades para fazer. Se é por uma situação financeira difícil, ok, a gente entende e a gente vai orar juntos por isso, nós temos orado por isso. Mas eu quero incentivar você a sua fidelidade. Você que talvez ainda não tenha feito, faça a entrega do seu dízimo, faça a sua oferta de forma generosa, reconheça tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e faça em adoração a Ele. Embora não estejamos nos reunindo presencialmente, os compromissos da igreja continuam. Os funcionários, com os pastores, com as congregações, todas as nossas atividades e agora também com toda essa estrutura de gravação. Então nós precisamos da sua fidelidade, da sua generosidade e sabemos que Deus inclinará o seu coração a isso, porque continuamos como igreja atentos às necessidades, sustento das pessoas que servem, mas também aqueles que precisam de socorro nesse momento difícil. Tenho certeza que o Espírito Santo continuará guiando a sua vida à fidelidade e generosidade. Papai e mamãe, vocês são responsáveis pelo discipulado dos seus filhos. A igreja colabora e nós temos disponibilizado 2 momentos para as crianças. Nós temos a Máquina do Tempo, que traz histórias do Antigo Testamento, as crianças viajam no tempo, mas temos também o Único Caminho, que é transmitido às sextas-feiras, apontando sempre para a pessoa de Jesus Cristo. Então, incentive as suas crianças, coloque seus filhos para assistirem. Conselho e Junta Diaconal contam com as suas orações, por cada um de nós, presbíteros, diáconos e também nossas famílias. Precisamos da intercessão de vocês, sabedoria para conduzirmos todas as coisas. Peço que você continue orando pelas lideranças da Igreja Presbiteriana de Brasília. Eles estão tendo que readaptar todo o planejamento de trabalho desse ano e precisam de sabedoria do Senhor. Então peço a você que ore por toda a liderança. Nós devemos continuar intercedendo, é claro, uns pelos outros, porque só o Senhor pode nos sustentar. Peço que você dedique-se à oração e jejum nesse dia. Logo mais à noite estaremos juntos com a graça de Deus, ouvindo a palavra do Senhor para o nosso coração, para vivermos para a adoração ao seu santo nome.